Olá, sejam bem-vindos ao Weekly Thoughts desta semana. Não se esqueçam de subscrever o Empower Brands Channel, ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas séries, todos os nossos conteúdos de excelência. E neste episódio convidamos Hugo de Oliveira para assinar o comentário da semana. Olá, Hugo, obrigada por estares connosco. Olá, bom dia, Maria José, tudo bem? Tudo bem. Hugo, és diretor de marketing da SaiOne, espero ter dito corretamente, conselheiro da Empower Brands Community e um estudioso da felicidade, o que eu acho fantástico, porque em tempos de pandemia, um tempo que já se arrasta por todo este 2020, acho que a palavra felicidade é o que todos mais procuramos. Este é um tema que te ocupa os pensamentos e para o qual tu, de alguma maneira, te viras constantemente. Queres partilhar o teu comentário sobre esta ideia de felicidade e queres fazê-lo aqui em três vertentes: inteligência emocional, escolher ser feliz e depois, adoro esta, como adorar as segundas-feiras, e passo aqui o pleonasmo. Vamos por partes, não é, Hugo? Queres começar aqui por falar desta ideia de inteligência emocional? Sim, de facto, pronto, é um tema que me apaixona se calhar, desde os meus 9 anos. Sempre tentei procurar porque é que estava feliz ou porque é que estava infeliz e porque é que via à minha volta pessoas felizes e pessoas tristes. E, portanto, numa altura em que não existia internet, apenas me questionava sobre estas questões sem nenhumas respostas. Até que um dia choquei com um livro de inteligência emocional e de repente tudo passou a fazer sentido, porque comecei a perceber quem eu era de uma maneira mais sistemática e comecei a perceber quem as outras pessoas eram. Portanto, porque o livro demonstra muito bem, eu no fim já digo qual é o livro, demonstra muito bem que tipo de pessoas existem e como usam a inteligência emocional. Portanto, este conceito é um conceito de psicologia em que basicamente é a capacidade de nós reconhecermos e avaliar os sentimentos das outras pessoas e ter muita empatia com os outros. E esta capacidade permite um controle, e não sendo de forma pejorativa, um controle da felicidade dos outros e da forma como nós podemos influenciar as outras pessoas. E vou dar aqui um exemplo muito, se calhar muito óbvio, mas que nos podemos relacionar facilmente. Quando alguém nos telefona a dizer que perdeu o emprego, ou que está a ter uma doença terrível, ou que a sua casa foi assaltada, em muitos casos as pessoas geralmente costumam dizer não te preocupes, isso também já me aconteceu, nem imaginas, eu também já perdi o emprego e consegui. Portanto, muitas pessoas começam a colocar não o foco na outra pessoa que está com o problema, mas sim em si, a pensar que relativizando isso vai ajudar a outra pessoa, quando não é verdade. E a pergunta deveria ser: o que é que eu posso fazer por ti? Eu vou já ter contigo, não te preocupes, eu vou ajudar-te em tudo que for possível. E, portanto, isto é uma grande diferença, o facto da pessoa ter empatia e de começar a racionalizar a forma como aumentar esta empatia pelas pessoas. Isto é relativamente à inteligência emocional. E é de facto uma forma, se calhar, de estar e uma atitude muito importante dentro das empresas também, não é? Este olhar para o outro. E nesta altura, Hugo, o que nós precisamos também de ter esse olhar, não é? Uns com os outros nas nossas empresas com esta situação económica como está. E escolher ser feliz. Eu acho que escolher ser feliz queremos todos, não? É verdade. Eu, há pouco tempo, no meio desta pesquisa toda, na forma de aprender mais sobre a inteligência emocional e de ser um mindset em que eu estou sempre atento, independentemente de não poder controlar sempre, porque há alturas em que nós não controlamos isso, mas choquei com um termo que é a felicidade sintetizada. E a felicidade sintetizada, eu comecei a tentar perceber o que era. E foi através por ter assistido a uma TED Talk, aliás, devoro TED Talks, e acho que quase que devia ser obrigatório na escola os miúdos verem as TED Talks, mas tropecei num psicólogo de Harvard chamado Dan Gilbert, em que ele começou a explicar todo este conceito da felicidade sintetizada e disse também que existia uma espécie de um sistema imunitário psicológico.
Ora, o que é um sistema imunitário psicológico? Ou seja, não é a forma do nosso cérebro controlar o nosso sistema imunitário, que isso é outra luta, mas sim é dentro do nosso próprio cérebro um sistema imunitário que nos protege para a desgraça, para o caos, para a tristeza, para os problemas. E, portanto, basicamente o que este psicólogo afirma é que nós temos tendência a escolher aquilo que gostamos e o que nos faz feliz. Ou seja, é assim um bocado estranho de entender isso, mas o único exemplo que eu consigo mostrar será quando nós vamos comprar um telefone ou um carro. Se formos olhar para a ficha técnica, eventualmente há um telefone que tem melhores características, melhor câmera, melhor resolução, mais bateria, mais espaço de armazenamento. No entanto, nós vamos escolher o outro, que achamos que é mais bonito, e acabamos por sintetizar a nossa felicidade na aquisição de um aparelho ou de um carro que é menor em termos técnicos, mas por alguma razão aquilo nos deixa mais satisfeito e acabamos por ser mais felizes por comprar esse telefone com menos desempenho, mas tem lá qualquer coisa mágica. Estou obviamente a falar muito de marcas que nós conhecemos, mas pronto. Hugo, e depois esta ideia de durar as segundas-feiras, é inevitável, não é? As segundas-feiras passam a vida a aparecer à nossa frente. É verdade. Eu confesso que acerca desse tema já me despedi uma vez porque já não estava a gostar das segundas-feiras. E eu sei que não é fácil as pessoas despedirem-se porque há compromissos financeiros que a pessoa tem, não há propriamente empregos ao virar da esquina, como nós sabemos. No entanto, há momentos em que a pessoa tem que colocar isso em perspectiva e tentar perceber se de facto é feliz naquilo que está a fazer. E não será uma correlação direta entre aqueles empregos que a sociedade pensa que são maravilhosos e vice-versa. Porque há pessoas que podem estar a ter empregos menos conceituados na sociedade e que são extremamente felizes, exatamente pelo processo da felicidade sintetizada. E isso faz proteger e são ótimos performances e são felizes. Aliás, eu tenho a sensação que se algum dia tiver que fazer e estar numa tarefa menos nobre, ok, acabarei por tirar prazer dessa função através deste sistema imunitário psicológico. No entanto, em relação às segundas-feiras, eu acho que as pessoas só têm... Há 3 vias e 3 caminhos para as pessoas passarem a gostar das segundas-feiras e para poderem acordar com algum ímpeto para poder ir trabalhar. Ou seja, a primeira será mais fácil, que é tentar olhar para o copo meio cheio do emprego que têm e tentar perceber as coisas positivas que têm. Não estou a dizer a nível financeiro e condições muito óbvias, mas tentar encontrar colegas de trabalho em que a relação seja melhor, tentar encontrar aspectos positivos em pessoas que nós riscamos de cruz às vezes no passado, por alguma zanga, seja lá por que razão for. E, portanto, isso é uma vertente, a fuga, entre aspas, mais fácil para nós começarmos a tentar apreciar melhor aquilo que fazemos e não verbalizar sempre o meu chefe é isto, aquele colega fez-me aquilo, a nossa empresa não presta. Portanto, tentar evitar este tipo de verbalização, ok? Depois, obviamente, pode-se tentar mudar de emprego, ter a sorte e tentar ir fazer outra coisa. Eu confesso que quando me despedi não era porque não gostasse da empresa em si, aliás, era de um grande amigo meu, e ele até me disse, não, mas podes ficar aí enquanto encontras outra coisa qualquer. E eu, não pode ser, preciso mesmo de estar com o meu mindset de não estou nesta empresa e vou procurar outra coisa. Isso nem durou uma semana, porque realmente o nosso mindset muda completamente a partir do momento em que não estamos num sítio, de repente as outras pessoas que eventualmente não nos convidariam passaram a se calhar, olha, ele está livre e vou buscá-lo. Se bem que cá em Portugal me dá um estigma e uma vergonha social de não ter emprego e por aí fora. Portanto, gerir isto com cuidado. Outra questão, que um bocado, se calhar uma espécie de conselho aos miúdos mais novos e a pessoas que estejam insatisfeitas no que estão a fazer ou que estão a arrancar a sua carreira e pensam que de repente vão ter uma startup, vão ser CEOs ou vão ser
seja algo que for, um youtuber e influencer. E aqui as pessoas pensam que isto é o que lhes vai dar felicidade, certo? Mas há uma estratégia que geralmente essas pessoas não seguem e depois têm uma grande decepção na vida, que é, pensam, olham para os grandes exemplos de pessoas que conseguiram fazer startups e por aí fora, e pensam que vão ser os próximos Mark Zuckerberg, ou seja o que for. E se as pessoas tiverem a estratégia e colocarem o seu sistema imunitário psicológico a pensar assim, bom, eu vou ter o meu emprego do dia, vou se calhar ter um emprego de pocket money, um McDonald's, seja o que for, até pode ser Uber, seja o que for, e à noite, em vez de eu ir lamentar-me que tenho aquele emprego que não é muito prestigioso, se calhar, e em vez de ir ver séries do Netflix e queixar-me, se calhar vou trabalhar no meu negócio e na minha nova oportunidade. E isto é um mindset completamente diferente que nos deixa com vontade de amanhã vou ganhar mais uns trocos, conseguir sustentar a minha atividade e à noite vou arrancar com o meu negócio, a minha ideia, o meu conceito. No momento e no dia em que este negócio for para a frente, posso largar o meu day job, transformar a minha ocupação noturna no meu day job e no meu futuro e certamente passo a durar todas as segundas-feiras, terças, quartas, quintas e sextas, sábados. Ou talvez seja por isso que se diz que a sorte dá muito trabalho, não é? Pois. Sim, sim, é verdade. Eu acho que neste aspecto, e eu vejo muitos jovens hoje em dia, e eu como também dou aulas à noite a miúdos nos early 20, o que acontece é que vejo uma grande decepção na maior parte dos jovens de hoje em dia, muito decepcionados com a forma como a sociedade está estruturada e com pouca capacidade de conseguir gerir a frustração. Porque olham para o lado e veem que já há um influencer que tem 100 mil seguidores e eles pensam nunca vou conseguir chegar ali. Veem pessoas a comprar casas e com carros e famílias e pensam como é que eu algum dia vou conseguir com o meu emprego que me paga 500 euros ter aquilo e portanto desmotivam-se. E pensarem que por cada Ronaldo que existe, por cada Madonna que existe, por cada Katy Perry, existiram milhares e milhares de pessoas que tentaram e não conseguiram, porque ou não tinham o talento, ou não se dedicaram o suficiente, seja por muitas razões, se calhar deveriam olhar para as pessoas que não conseguiram e tentar ver o que é que falhou com elas e corrigir, e não só olhar para um Cristiano Ronaldo e pensar, bom, se ele consegue, eu também vou conseguir. Portanto, não é propriamente algo que nos deixe feliz, deixa-nos muito sentido de frustração e isso pode ser perigoso porque com o tempo isso consome a pessoa. O ideal é, em vez de gastar energia a falar mal, colocar essa energia naquilo que nos move, nos sonhos, naquilo em que acreditamos. Tenho a certeza que a felicidade vai aparecer. Tenho a certeza. Hugo, não vamos daqui embora sem a tua sugestão de leitura, não é? No teu caso, são livros que tu escolhes para propor e eu pergunto, porquê estes livros? Se calhar tem a ver com o tema, não é? Ora bem, tem a ver com o tema. Um é um clássico, o Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Este livro, de facto, foi o que me fez começar a estruturar o meu pensamento em relação à alegria e à inteligência emocional, numa altura em que não havia internet. E creio que pode ajudar, se calhar, as pessoas a perceberem que apenas 10% do que nos acontece é que nos pode influenciar negativamente na vida. O resto, 40%, é tudo manipulado, entre aspas, por nós. Nós controlamos o nosso destino. E depois, o segundo, que é Tropeçar na Felicidade, do Daniel Gilbert. São os dois Daniels, deve ser se calhar algo do nome. Ligado à felicidade. Exatamente. Portanto, chamar aos filhos Daniels talvez resulte. Que é o tal psicólogo de Harvard que me fez, que me introduziu na minha vida a tal questão da felicidade sintetizada e na forma como nós conseguimos controlar aquilo que nos faz felizes através da ajuda do sistema imunitário psicológico. Aliás, ele aparece também nos vídeos das TED Talks. Se os nossos seguidores quiserem pesquisar, aqui no YouTube encontram de facto palestras com o Daniel precisamente sobre este tema. Obrigada, Hugo Oliveira, por esta participação. Até breve.
Obrigado eu por esta Eu volto a lembrar que é muito importante subscreverem o Empower Brands Channel, ativar as notificações para ficar a par exatamente destes nossos comentários semanais e de todos os outros conteúdos. Resta-me desejar um bom fim de semana, aproveitem e fiquem no nosso canal.